Yuki é um preguiçoso inútil, membro de um clube composto apenas por garotas demoníacas. No entanto, quando a escola ameaça fechar o clube, as garotas forçam-no a tornar-se presidente do conselho estudantil para evitar isso. E em troca, elas recompensarão a ele com prêmios extremamente tentadores. Na manhã fatídica em que tudo começou, Chisato acordou sentindo-se revigorada e cheia de energia para o novo dia. Ela se arrumou, vestiu seu uniforme enquanto cantarolava e dançava, animada com o brilho da manhã. Antes de sair, ela passou pelo quarto de Yuki, mas em vez de bater na porta, ela escalou pela varanda e entrou diretamente no quarto dele. Ela tentou acordá-lo com uma surpresa, mas Yuki não acordou porque já estava acostumado com as travessuras matinais de Chisato. Frustrada, ela começou a abraçá-lo até conseguir tirá-lo da cama, fazendo-o cair no chão e acordar. Chisato insistiu para que ele se preparasse para a escola, e então ficou chocada ao descobrir que ele não estava usando calças. Enquanto caminhavam para a escola, Chisato viu Mifuyu do outro lado da rua, e a chamou. Ela brincou que Chisato e Yuki pareciam um casal íntimo. Yuki corou para provar o contrário. Mifuyu gentilmente tocou em seu rosto para acalmá-lo, o que despertou o interesse dele. Surpreso, Yuki elogiou sua bondade e então revelou que ela era muito melhor que Chisato. Mifuyu recusou modestamente, revelando que já tinha um namorado. Os três, de repente, criaram um pequeno drama ao lado da estrada, mas percebendo o quão ridículos eles pareciam, eles finalmente voltaram a ficar sérios e continuaram para a escola. Chisato repreendeu Yuki por colocá-los naquela situação, mas tanto ele quanto Mifuyu ficaram felizes por terem tido um momento divertido, pois há muito tempo não faziam algo tão espontâneo. No clube de culinária, Yuki chegou primeiro e ficou surpreso ao ver Michiru agindo como uma irmã mais nova, procurando algo. Ela estava abraçando algo cor-de-rosa, fazendo Yuki perguntar a Chisato se ela estava usando algo cor-de-rosa. Chisato deu um tapa na cabeça dele por causa da pergunta indelicada. Um pouco depois, Nomi, Ki e Oboro chegaram juntos. Oboro apresentou um novo sabor do seu famoso palito de pão, deixando todos muito animados. De repente, Hazuki entrou correndo na sala, ofegante e implorando. A dona bebeu uma caneca de cerveja e anunciou uma notícia grave de que o clube de culinária estava sob revisão para dissolução. Ela ficou de pé na mesa para explicar que uma reunião de estudantes foi realizada para decidir se o atual presidente do clube de estudantes deveria renunciar após o recente vazamento de informações. Inesperadamente, outro membro do conselho, Satsuki, interrompeu a reunião do conselho opondo-se à renúncia do presidente. Ela disse que perdê-lo seria uma grande perda, e que ninguém mais poderia substituí-lo. Enquanto alguns membros do conselho consideravam que o vice-presidente temporário assumisse, Satsuki rebateu apresentando uma lista detalhada dos bens da escola que foram emprestados, o que lhe deu o direito de falar. De volta à sala de aula de Yuki, Miru informou aos alunos sobre uma próxima eleição escolar. Ela disse que Satsuki se declarou candidata e propôs que haveria cortes no orçamento, incluindo a dissolução de alguns clubes, incluindo o clube de culinária. Voltando à sala do clube de culinária, Nomi reagiu dramaticamente, quase chorando, até que Mifuyu os lembrou que Satsuki ainda não foi eleita, então ainda havia esperança. Izara expressou certeza de que Satsuki venceria por causa de sua popularidade e prestígio, enquanto Ki disse francamente que era por causa de sua aparência. Chisato ainda duvidava que Satsuki cumpriria sua promessa, mas Hazuki revelou que Satsuki era sua irmã mais nova. A princípio, ninguém acreditou nela, mas a própria aparência de Hazuki confirmou esse relacionamento. Ela avisou ao grupo que, se quisessem salvar o clube de culinária, deveriam apoiar outro candidato. A única escolha era Tatsumi Moi do Conselho de Assuntos Gerais. Yuki notou que Mori estava usando uma máscara, algo que os outros pareciam não perceber. Em seguida, eles observaram distribuindo brindes da loja de estudantes para potenciais eleitores. Chisato confrontou Mori, acusando-o de suborno, mas Mori respondeu calmamente, dizendo que desde que não violasse as regras, ele não se importava. De repente, Yuki foi atingida por Izara, que estava correndo para pegar o ônibus. Ela deixou cair uma chave durante o processo, mas não parou porque não podia perder o ônibus. Yuki pegou a chave e o grupo voltou para a sala do clube de culinária. Lá, Chisato anunciou que se recusava a votar em Mori porque ele trapaceou, e os outros concordaram. Mas, quando Mifuyu apontou que não havia mais candidatos, o grupo hesitou. Hazuki os encorajou a se apresentarem se quisessem defender o clube de culinária. Inspirados pelo seu discurso, Chisato uniu todos em ação. Eles concordaram entusiasticamente, demonstrando um espírito de luta de que protegeriam seu precioso clube de culinária até que um candidato pudesse ser escolhido.
Em uníssono, todos apontaram para Yuki, que ficou totalmente surpreso. Enquanto isso, outro estudante, Yakumo, visita Kana no hospital para informá-la de que ele decidiu concorrer à presidência. Na noite anterior, Kana estava em uma missão para coletar evidências relacionadas à eleição e à noite seguinte. No entanto, assim que ela conseguiu tirar fotos comprometedoras, um motorista que a seguia de antemão a atropelou de propósito, destruindo então a memória da câmera, apagando todas as evidências que ela conseguiu coletar. Voltando à sala do clube de culinária, Yuki entrou em pânico quando seus amigos o nomearam líder do conselho estudantil. Ele protestou, acreditando que eles o escolheram apenas para ter um fantoche. Mas um por um, seus amigos listaram todos os seus pontos fortes. Mas Yuki permaneceu cético. Naquela noite, Yuki sonhou com seu passado, onde ele estava em um santuário com Shizato, que estava entregando flores a uma noiva. A noiva apontou para eles que estavam apaixonados e disse que eles perceberiam isso quando crescessem. Shizato disse a ele para segurar a mão dela, mas quando ele o fez, ele acordou e se viu abraçando o peito de Shizato, mas ela parecia não se importar. Ela revelou que aprendeu a sussurrar com todos em seu sono, para ver se isso afetava seus sonhos, e isso é o que ela acabara de fazer. Ele atirou da cama e ela disse a ele para se preparar para ir, pois o clube de culinária tinha uma reunião sobre a eleição do conselho estudantil, mas Yuki recusou, ainda irritado por ter sido escolhido. A caminho da escola, Satsuki o atropelou de repente com sua bicicleta. Quando Yuki a ajudou a se levantar, ela se desculpou continuamente, mas Satsuki pediu a ele para parar de se desculpar, pois também era sua culpa ter batido nele. Ela acrescentou que pedir desculpas repetidamente diminuía o impacto, então ambos pediram desculpas sinceras um ao outro mais uma vez. Depois disso, ele foi procurar Izara para devolver a ela a chave perdida, e ela ficou muito grata. Izara ficou surpresa ao ver Kyo na escola no fim de semana, mas Yuki explicou que o clube de culinária tinha uma reunião hoje. Ele também apontou que Izara também apareceu no fim de semana. E ela explicou que, como estudante com apoio financeiro, ela não conseguia participar de clubes, mas ainda assim vinha à escola com frequência. Depois de alguma conversa, ela saiu para trabalhar, e Yuki sorriu sozinho, pensando que hoje ele conheceu muitas garotas fofas. Naquele momento, ele esbarrou em alguém e caiu no chão, pensando que era outra garota fofa, mas percebeu que era um amigo de Yakumo, que suspeitava dele ser um espião. Eles verificaram a carteirinha de estudante dele, mas Yakumo os mandou recuar quando percebeu quem era Yuki. Depois de se acalmar, Yakumo disse a Yuki que sabia que ele tentou competir pela presidência e o respeitava por defender o clube de culinária. Enquanto Yuki se sentia pessimista, Yakumo incentivou Yuki a não desistir, dizendo que ele tinha uma chance real de vencer e que ele o apoiaria contra outro candidato, Satsuki. Depois disso, Yuki comprou uma lata de refrigerante na máquina de venda automática e novamente esbarrou em Satsuki. Ele a viu lutando com sua bicicleta, e ela explicou que a corrente tinha saído, então ele decidiu ajudá-la. Com um movimento rápido, Yuki consertou a bicicleta facilmente, e quando ela viu suas mãos sujas, ela lhe deu um lenço para se limpar. E eles caminharam juntos até a escola. Conversaram, e Yuki admitiu que estava no clube de culinária, e perguntou por que ela queria dissolvê-lo. Satsuki disse que não via sentido em um clube que basicamente apenas almoçava com os amigos. Yuki disse a ela que estava pensando em concorrer à presidência para salvar o clube, embora ele não achasse que fosse vencer, mas ela o encorajou, dizendo que ele perderia todas as oportunidades que não aproveitasse. Depois disso, ela foi embora, e Yuki começou a considerar seriamente a ideia de concorrer à presidência do conselho estudantil. No clube de culinária, os membros estavam ocupados analisando a plataforma de campanha de Satsuki. Eles ficaram chocados ao descobrir que o clube de culinária realmente gastava mais dinheiro do que qualquer outro clube no orçamento. Isso os forçou a considerar outras maneiras de salvar o clube. Shizato entrou e anunciou que Yuki não tinha planos de concorrer e desistiria. Todos entraram em pânico e começaram a fazer um brainstorming sobre como convencê-lo. Oboro ligou para Yuki, esperando convencê-lo a participar, mas acabou convencendo-o, o que deixou Yuki com dificuldade para conseguir um reembolso. Então eles tiveram a ideia de que se realmente alcançassem algo como clube, não seriam fechados. Assim, Nomi inventou uma máquina de doces que podia misturar e produzir bolhas, parecendo que estava a fazer algo secreto, mas encontrou um problema e explodiu, deixando uma grande bagunça na sala. Depois, Yuki entrou na cena caótica, perguntando o que tinha acontecido enquanto ele estava fora. Quando tudo foi limpo e voltou à normalidade, ele fez um discurso. Ele disse que estava a pensar seriamente em concorrer, não porque queria, mas porque queria lutar pelo clube deles. Para ele, o clube de culinária era um lugar alegre para defender, mas se eles queriam salvá-lo, ele disse-lhes para votarem num deles, que pudesse liderar de verdade.
Todos concordaram com a sua proposta. Mas antes de começar a votação, Yuki pediu-lhes para escolherem verdadeiramente um líder que transformaria o seu clube preguiçoso num clube respeitado. Depois, todos votaram. E, no final, todos votaram em Yuki. Ele ficou surpreendido ao pensar que todos votariam em Shizato como ele fez. Mas os seus amigos disseram-lhe que as suas palavras tinham inspirado-os, e que era por isso que o tinham escolhido. Após a reunião, Yuki e Shizato caminharam para casa juntos. Passaram por uma loja de chocolates e Shizato comprou uma barra de chocolate embora não gostasse deles. De volta ao quarto de Yuki, ele comeu a barra de chocolate que compraram, mas Shizato ficou sentado em silêncio sem comer enquanto pensava em algo. No dia seguinte, o clube de culinária transformou seu quarto num quartel-general de campanha oficial. Shizato assumiu o papel de gerente de campanha. Oboro entrou como um mensageiro, e os outros juntaram-se em papéis para garantir a vitória na eleição estudantil. O clima estava cheio de energia, não só porque estavam a lutar para salvar o clube, mas porque estavam a trabalhar juntos para o melhorar. Depois, Yuki entrou e anunciou casualmente que se tinha candidatado à presidência estudantil. Ele não tinha certeza do que fazer a seguir, e procurou orientação dos seus amigos, mas eles também estavam tão perdidos como ele. Dentro da sala, Hazuki entrou para explicar como o processo de eleição estudantil funcionava. Ela avisou-os sobre tornar-se candidatos balão, ou seja, candidatos sem popularidade ou experiência que desaparecem rapidamente. O grupo começou a pensar em como ganhar votos. Alguns sugeriram usar comida para atrair as pessoas, outros sugeriram fornecer-lhes serviços de férias, e alguns até falaram em usar dinheiro. Yuki recusou resolutamente a ideia de distribuições gratuitas, porque não estava disposto a sacrificar a pureza da sua campanha. Mifuyu apontou que eles precisavam de alguém com experiência em eleições. Nesse momento, Yakumo entrou na sala do clube, para surpresa de todos, especialmente de Nomi, que explicou que eles estudavam na mesma classe desde o primeiro ano, e Yakumo declarou que queria ajudar a campanha de Yuki. A princípio, todos acharam que ele estava brincando, e Oboro até saltou na frente de Yakumo e declarou dramaticamente que Yuki era dele. Enquanto isso, Hazuki, desconfiada com o súbito interesse de Yakumo, questionou suas motivações. Ela sabia que ele nunca se envolvia em algo sem benefício próprio. Yakumo admitiu que seu motivo era impedir que seu orçamento de segurança pública caísse nas mãos de Satsuki. Ele acrescentou que a popularidade de Satsuki diminuiu após a revelação de sua postura sobre outros clubes que se opunham aos seus cortes de orçamento, o que deu a Yuki a chance de ganhar seus votos. No entanto, ele alertou que os outros lados revelariam toda a sua força após as rodadas preliminares para se opor a Satsuki. Portanto, se Yuki quisesse ter uma chance, eles precisariam trabalhar juntos. Shizato continuou a perguntar o que Yakumo ganharia com esse acordo. Ele revelou que tinha estratégias usadas por vencedores de eleições anteriores, e estava disposto a compartilhá-las se eles concordassem em cooperar. Shizato sentiu que Yakumo poderia estar tentando controlar Yuki, então ela sugeriu que ele queria um fantoche, e Yakumo propôs um contrato de curto prazo para provar sua sinceridade e um contrato mais longo se eles confiassem nele depois disso. Depois de ouvi-lo, Shizato concordou, e Yakumo circulou cumprimentando cada membro do clube. Ki e Izara coraram quando ele os cumprimentou pessoalmente. Hazuki o advertiu para cuidar bem de seus alunos, e Shizato o lembrou que seu único objetivo era fazer Yuki vencer. Yakumo começou a treinar toda a equipe. Ele disse a Yuki para visitar os clubes que enfrentavam cortes de orçamento, mas para ir com uma garota. Ninguém se voluntariou, então Shizato se ofereceu. Então, Yakumo pediu aos membros que coletassem assinaturas, dizendo que aqueles que mostrassem seu apoio através de assinaturas tinham menos probabilidade de traí-los. Ki e Izara recusaram a ajuda, o que deixou Yuki em conflito, mas quando Yakumo mencionou que era um trabalho para garotas bonitas, ambas as garotas correram para ajudar e coletar assinaturas. Depois disso, Yuki e Shizato sabiam que também precisariam de um endosso eleitoral de outro clube para apoiar sua campanha. Eles abordaram Miru e Hai, em quem confiavam, e ambas concordaram em discutir o assunto. Finalmente, ambos os lados firmaram um acordo com uma condição que Yuki e Shizato aceitaram. A campanha começou. Ki e Izara começaram a coletar assinaturas e falar com os alunos sobre o clube. Nomi colocou pôsteres pela escola e Michiru cuidou da impressão. Enquanto isso, na torre de vigia do portão da escola, Hazuki encontra Satsuki, e Hazuki elogia a coragem dela por ter vindo sozinha. Mas Satsuki não se abala. Hazuki se pergunta se o motivo de Satsuki é dissolver o clube de culinária ou machucá-la, mas Satsuki nega. Ela afirma que não está arrastando sua família para a política estudantil. Satsuki revela que está concorrendo à presidência e pretende superar Hazuki, sua irmã mais velha.
Hazuki diz a Satsuki que ela só precisa demiti-la para atingir esse objetivo, mas Satsuki não irá tão longe. Enquanto isso, Yuki está exausto após um longo dia de atividades físicas. Shizato pede para ele comprar uma lata de refrigerante para ela, pois ambos estão cansados. E Yuki a adverte que ela deveria tratá-lo melhor se pretende continuar tratando-o como sua propriedade. Enquanto ele comprava café de uma máquina automática, Satsuki apareceu e disse a ele que sabia que ele estava concorrendo e desejou-lhe boa sorte e uma competição justa. Então ela saiu, deixando Yuki confuso. Shizato, que testemunhou a conversa deles, ficou com ciúmes e perguntou a Yuki sobre seu relacionamento com Satsuki. Yuki balançou a cabeça pois ele estava distraído com uma mensagem de Hazuki convidando-o para jantar em sua casa. Ele foi até a loja para comprar os ingredientes, mas esqueceu algumas coisas. No caminho de volta, ele percebeu que Michiru estava seguindo silenciosamente. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Izara esbarrou nele, viu os ingredientes e perguntou o que ele planejava cozinhar, mas devido à conversa com Izara, ele percebeu que Michiru havia desaparecido. Depois, Yuki foi à casa de Hazuki e preparou um jantar para ela. Ela gostou muito, pois já fazia semanas que não comia a comida dele. Durante o jantar, Shizato não parava de mandar mensagens para ele, fazendo Hazuki provocá-lo sobre sua namorada, e Yuki negou. Hazuki sugeriu que eles deveriam namorar, que ela era a professora e ele o aluno, mas quando Yuki estava prestes a sair, ela o segurou. Após o jantar, quando Yuki estava prestes a sair, Hazuki o abraçou firmemente. Havia um calor entre eles, uma conexão silenciosa que ambos entendiam, mas não expressavam. Enquanto isso, Michiru sentou-se sozinha em um parquinho frio, segurando silenciosamente algo significativo, algo que alguém lhe deu. Abrace seu valor em silêncio. Yuki caminhava pelo corredor da escola enquanto a tensão da eleição presidencial iminente pesava sobre ele. Para aliviar o estresse, ele tentou se concentrar em outra coisa. Acidentalmente, ele esbarrou na escada de Izara, derrubando-a e fazendo com que ela ficasse pendurada. Depois de salvá-la, Izara sorriu e disse a ele que ela estava fazendo trabalhos de manutenção porque odiava desperdiçar seus dias de folga. Ela acrescentou que o estava incentivando, o que fez Yuki apreciá-la ainda mais. Ele ficou impressionado com a diligência dela, especialmente como uma estudante com ajuda financeira. Izara explicou que ficava feliz em fazer este trabalho porque lhe permitia estudar nesta escola. E sem o apoio financeiro, ela teria que trabalhar para sustentar seus irmãos em vez de seguir seus estudos. Naquele momento, alguns alunos que passavam murmuraram comentários grosseiros sobre o fato de ela ter recebido ajuda financeira. Yuki estava prestes a confrontá-los, mas Izara o impediu. Em vez disso, ela pediu a ele um favor estranho e perguntou se ela tinha um cheiro peculiar. Ela estendeu o nariz para ele cheirar, então Yuki se abaixou para verificar e, para sua surpresa, ela tinha um cheiro muito agradável. Mas tímido demais para dizer isso, ele simplesmente a garantiu que não havia nada com que se preocupar. De volta à sede da campanha do Clube de Alimentos, toda a equipe se reuniu, chocada com o quão caro era o financiamento de sua campanha. Shizato propôs usar os fundos do clube, mas Hazuki alertou que isso seria considerado fraude e um abuso dos fundos da escola. Yakumo apresentou outra ideia. Eles poderiam participar da feira da escola, um evento-chave para arrecadação de fundos e mobilização de recursos. Nomi sugeriu vender os rolinhos de canela de Yuki, descrevendo-os como macios, deliciosos e irresistíveis, e todos ficaram com água na boca ao ouvi-la. Yuki começou a calcular os custos e percebeu que, para atingir o ponto de equilíbrio e obter lucro, ele teria que assar mais rolinhos de canela do que o possível, mesmo quando começou a compensá-los. Toda a equipe calculou que mesmo produzindo no máximo, eles não atingiriam a meta de arrecadação de fundos. Então, eles consideraram aumentar o preço, mas concordaram que isso seria inconsistente com o preço normal de um rolo de canela. Yakumo sugeriu adicionar mercadorias da campanha para tornar o acordo mais atraente. Yuki se opôs, dizendo que seria muito caro. Mifuyu concordou que eles precisavam fornecer algo de valor, mesmo que fosse mais caro. No meio de sua discussão, Michiru sugeriu casualmente distribuir os palitos de pretzel de Oboro gratuitamente. O quarto ficou em silêncio depois um suspiro de concordância, e Oboro imediatamente ligou para seu rico pai para fazer um grande pedido. Shizato transformou os palitos de pretzel em mercadorias com apenas papel, barbante e fita, escrevendo um slogan em cada um. Yuki não ficou impressionado com os folhetos feitos por eles próprios, mas Yakumo elogiou a simplicidade e clareza deles, aconselhando-os a pedir permissão à gestão eleitoral. Shizato mandou Ki e Izara pedirem permissão, e ambos ficaram excessivamente animados como um par de cães. Depois, eles encontraram outro obstáculo. Percebendo que não tinham tempo para imprimir folhetos suficientes e precisavam de adesivos, o que os custaria mais, Hazuki sugeriu comprar adesivos menores para economizar dinheiro.
Naquele momento, Shizato recebeu uma ligação informando que o plano de folhetos de Ki e Izara foi aprovado, e Shizato pediu a Hazuki que lhe emprestasse dinheiro para comprar adesivos. Hazuki recusou inicialmente dizendo: os professores não podem patrocinar as campanhas dos alunos, mas Shizato insistiu que era apenas um empréstimo e que ela o devolveria, o que era permitido. Hazuki concordou e deu 30.000 ienes em dinheiro, e todo o clube celebrou. Quando os bolos de baunilha chegaram, toda a equipe soube que teria que colar adesivos em cada um deles manualmente. Nomi sugeriu criativamente que ela ajudaria, mas quando ela disse a eles que apenas os observaria em vez de colar adesivos, toda a equipe gritou em decepção. Yakumo informou que levaria 1 hora para os 10 deles terminarem, mas Hazuki os lembrou que ela não poderia ajudar por causa de seu papel como professor. Eles perguntaram a Yuki para onde ele foi para essa tarefa de pegar ingredientes, e Nomi os lembrou que ele estava comprando ingredientes para os bolos de rolo. Do lado de fora da escola, Yuki se sentiu desconfortável ao ver outros candidatos vendendo mercadorias pessoais para arrecadar fundos para suas campanhas. Ele também descobriu que Satsuki estava discutindo com o clube de sumo ar sem ar sobre o desmantelamento do clube, já que eles acreditavam que seu clube lendário não deveria ser desmantelado. Mas quando Satsuki se defendeu, ela os expôs, dizendo que o clube havia abusado de fundos em comida para alimentar seus membros obesos. Envergonhados, os membros do clube de sumo ar sem ar a intimidaram com insultos, mas Satsuki mal reagiu porque seus ataques eram silenciosos. Satsuki descobriu Yuki, e eles caminharam juntos conversando sobre as eleições. Inicialmente, eles conversaram calmamente, mas quando Yuki criticou sua abordagem de desmantelar clubes e focar apenas em finanças, Satsuki o chamou de ingênuo por não ver o quadro geral dentro de sua política e foi embora sem reconsiderar. Em outro lugar, Izara continuou seu trabalho de manutenção quando um grupo de alunos a abordou, intimidando-a por ser uma estudante com apoio financeiro. Eles a arrastaram para fora porque conheciam Yuki e a espancaram. Voltando para a sala do clube, Yuki releu a política de Satsuki e descobriu seu plano para impedir o bullying contra estudantes com apoio financeiro. Naquele momento, Izara estava sofrendo bullying. Depois de colar rótulos nos palitos de bolo, Yuki, Shizato e Mifuyu foram para casa. Yuki encontrou Izara sozinha, sofrendo e abraçando seu uniforme depois de ser espancada. O menino veio até ela, preocupado, e Izara garantiu a ele que estava bem, mas chocada. Confusa, ela se recusou a admitir que o ataque ocorreu porque alguns alunos estavam com inveja de sua proximidade com Yuki. No entanto, ela insistiu em continuar seu trabalho naquela noite. Embora profundamente abalada pelo trauma, Izara permaneceu forte e continuou trabalhando, superando silenciosamente seu medo e humilhação, determinada a não demonstrar sua dor. Na sede da campanha do clube de culinária, Yuki e Shizato terminaram de colar rótulos nos folhetos de seus bolos enquanto Mifuyu, sentada perto deles, trabalhava com os diálogos de campanha de Yuki. Yuki estava muito grata a Mifuyu por lidar com seus diálogos, e os dois tiveram um momento de brincadeira, onde Yuki fez beicinho e fingiu pedir a ela um beijo. Mifuyu riu e recusou o pedido, dizendo que na verdade era Shizato quem gostava dele. Shizato se defendeu rapidamente, afirmando que nunca namoraria um idiota feio como Yuki. Mifuyu, sem se perturbar, registrou casualmente toda a conversa deles em suas notas de campanha. Oboro entrou na sala e parou, visivelmente enciumada da proximidade de Yuki, Shizato e Mifuyu. Então, depois que Yuki trouxe os ingredientes para a escola, ele começou a assar rocamboles, perdendo o controle durante o processo. Mifuyu também perdeu o controle, dizendo que não perdeu uma aula e que queria retribuir a Shizato, que a ajudou a se adaptar depois de se mudar para a escola para treinamento. Enquanto Yuki assava o bolo, Mifuyu continuou escrevendo os diálogos dele ao lado. Depois de completar metade da quantidade solicitada, um repórter estudantil entrou e começou a fazer perguntas insistentes sobre a decisão de Yuki de concorrer à presidência. Yuki rapidamente ficou irritado, e o repórter registrou tudo o que ele disse literalmente, em vez do significado pretendido. Embora o repórter tenha saído da sala satisfeito, Yuki ainda se sentiu desconfortável. Oboro se aproximou para inspecionar o rocambole, mas acabou lambendo o creme do rosto de Yuki como um trapaceiro, para o choque de Yuki. Oboro saiu com satisfação e Yuki ficou sozinho novamente com Mifuyu. Enquanto ele continuava a assar o bolo, Mifuyu o provocou e escreveu em seu caderno que ele estava claramente retardando as coisas de propósito apenas para passar mais tempo com ela. De repente, Nomi entrou e perguntou sobre a parte dos anjos. Yuki achou que era a euforia do álcool, mas Nomi admitiu que era uma colecionadora de restos de bolos dele. Yuki, frustrado, tentou afastá-la e continuar a servir bolos, mas quando Nomi começou a chorar, ele entrou em pânico e prometeu dar-lhe as últimas fatias de todos os bolos atuais.
Isso finalmente a animou, e ela saiu alegremente da sala. Mifuyu anotou em seu diário o breve momento de solidão, depois notou que Yuki parecia exausto. Ela se ofereceu para fazer chá para ele, e saiu da sala. Momentos depois, Hazuki entrou e abraçou Yuki de surpresa. Ela disse que estava ali porque se lembrava dele e da comida dele. Depois, sem aviso, ela sentou-se em cima dele, encorajando-o a comer seu rolo de ovo especial. Assim que Mifuyu voltou com o chá, Hazuki rapidamente se levantou e saiu como se nada tivesse acontecido. Mifuyu deu o chá para Yuki e disse a ele para se concentrar em Shizato. Ela expressou seu desejo de que os dois ficassem felizes juntos, mas Yuki ficou desconfortável, suspeitando que Mifuyu estava apenas fingindo apoiar. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Izara entrou com a grande notícia de que os alunos com apoio financeiro poderiam selecionar oficialmente um candidato para apoiar. Ela ficou muito animada por ajudar na campanha de Yuki, e embora Yuki estivesse emocionado por ter alguém tão adorável ao seu lado, os comentários anteriores de Mifuyu o deixaram hesitante em agir. O festival escolar chegou e centenas de alunos lotaram o local. Yuki apresentou Izara ao resto do clube de culinária, explicando que ela era a membro mais nova de sua equipe. Ele ficou surpreso ao ver sua barraca de campanha colocada ao lado do palco, e Shizato informou que Yakumo usou alguns de seus contatos para fazer isso. Nesse exato momento, Hazuki anunciou oficialmente o início do festival, e ondas de alunos inundaram o local, e a primeira coisa que notaram foi o domínio da barraca de campanha de Satsuki enquanto eles vendiam mercadorias. Ki e Izara desapareceram inicialmente, mas voltaram com mercadorias de campanha impressionantes de Morri, e Yuki não ficou feliz, dizendo que eles teriam que ser mais inteligentes do que ele. Hai e Miru se juntaram para ajudar a vender mercadorias para arrecadar fundos para a campanha de Yuki. Depois, Shizato lembrou Yuki de preparar seu discurso, mas ele de repente percebeu que havia deixado o roteiro em casa. Sem hesitar, Mifuyu correu para imprimir uma nova cópia. Toda a equipe deu início à sua campanha, distribuindo pirulitos de doces com panfletos, enquanto Hai e Miru lidavam com a multidão como profissionais e vendiam CDs de Johnny Sins para apoiar Yuki. Quando chegou a hora de vender os bolinhos enrolados, Yuki ficou surpresa ao saber que eles haviam aumentado muito o preço, mas Shizato explicou sua estratégia de que eles usariam cosplay para ajudá-los a vender. No palco, Ki e Izara se tornaram instantaneamente um sucesso ao anunciar que quem comprasse os bolinhos enrolados de Yuki seria fotografado com elas. A barraca foi cercada, e Yuki ficou horrorizada ao ver Oboro também com um vestido, mas a multidão adorou. Depois, Yuki e Oboro foram chamados repentinamente ao palco, e Miru revelou que ela criou uma história em quadrinhos romântica sobre eles para vender, e agora eles foram solicitados a atuar em uma cena. Yuki inicialmente se recusou, mas Oboro a convenceu a fazê-lo pelo bem do fundo de campanha deles. Relutantemente, Yuki atuou, e a multidão rugiu entusiasticamente. Depois disso, alguém anunciou a todos os participantes que eles deveriam ler seu discurso em uma versão que havia sido entregue na sala de informações. Mifuyu voltou apressadamente com o que pensou ser o discurso de Yuki, mas acidentalmente trouxe uma história de amor que ela escreveu com ela mesma e Yuki como os protagonistas, e o discurso real foi impresso separadamente. Voltando para a barraca, Mifuyu se preparou para jogar o que ela acreditava ser sua história falsa, apenas para espiar e perceber que era o discurso real de Yuki. E naquele momento, o coração dela congelou. Naquele momento, Yuki estava na sala de informações, entregando o que ela acreditava ser o rascunho correto. Enquanto esperava sua vez, Morri a confrontou. Ele propôs uma aliança para derrotar Satsuki, mas Yuki recusou firmemente, dizendo que ela estava lá para vencer, não para desistir. Morri, agora furioso, jurou detê-la e fazê-la se arrepender. Quando Morri subiu ao palco para ler seu discurso, Mifuyu, sentada na barraca, ficou horrorizada, abraçando o roteiro real. Enquanto Yuki não tinha ideia de que o discurso era uma história de amor, Mifuyu congelou ao perceber seu erro, e o pânico a atingiu como uma onda. Shizato percebeu que ela estava tremendo e tentou confortá-la. Mas Mifuyu não conseguiu admitir a verdade para Shizato de que Yuki estava com sua história de amor. Depois, o anúncio cometeu um erro. Em vez de chamar Morri, eles anunciaram o nome errado de Yuki, e a chamaram ao palco. O choque fez Mifuyu desmaiar. Yuki, sentindo a pressão, foi para os bastidores. No palco, Morri apareceu para grandes aplausos. Ele se apresentou para os milhares de alunos presentes, e começou a rasgar as regras de Satsuki. Os amigos dele são selecionados em uma multidão que o encoraja a manipular a opinião pública, e Yuki a observa com desconfiança, vendo que Morri não se abala com a pressão, mesmo diante de um rival.
Enquanto Satsuki observa em silêncio, o locutor chama o nome dela em seguida. Ela passa por Yuki com um sorriso calmo, desejando-lhe boa sorte antes de subir ao palco. A multidão aplaude em meio a gritos. Todos os olhos estão voltados para ela, radiante e confiante. Satsuki lê seu discurso com paixão, prometendo tornar a escola um lugar melhor. Sua sinceridade sacode a plateia em aplausos estrondosos. De volta à sala de informações, Yuki ouve, impressionado com sua presença. Mori fica perto, zombando dela e lembrando a Yuki que agora são rivais porque Yuki se recusou a se juntar a ele. Yuki o ignora e finalmente olha para o roteiro em suas mãos. E para sua surpresa, ele percebe que não é seu discurso, mas uma carta de amor de Mifuyu. Antes que ele possa reagir, seu nome é chamado. Sem tempo para encontrar o discurso certo, Yuki arrisca e vai para o palco. Enquanto isso, Mifuyu acorda e sai correndo imediatamente, desesperada para entregar o roteiro original a Yuki. Shizato a chama, mas ela já correu. Quando ela chega à sala de informações, é tarde demais. Porque Yuki já subiu ao palco com a história dela. No caminho para cima, Yuki tropeça e os papéis dele se espalham. Sangue escorre de seu nariz e a multidão fica em silêncio. Yuki se levanta lentamente, tremendo. Mas então ele vê Shizato observando da borda da multidão, e o olhar dela o acalma. Respirando fundo, Yuki encara a multidão e diz a eles para rirem se quiserem, dizendo que ele não tem vergonha de ter caído. Primeiro, ele corrige a pronúncia errada do nome do locutor, garantindo que seus votos não sejam inválidos. Sem roteiro, ele fala do coração. Ele diz a eles que o clube de culinária e outros clubes enfrentam dissolução devido a cortes de orçamento. Ele expressa que ele luta não por fama, mas para proteger o que é importante. Seus amigos observam com admiração enquanto ele faz um discurso caótico, apaixonado e sincero. A multidão aplaude loucamente Satsuki, observando de longe, sorri suavemente comovida com as palavras de Yuki. Yuki continua a compartilhar seus segredos com o clube de culinária, prometendo estar sempre com eles, aconteça o que acontecer. Em outro lugar, Mifuyu assiste na TV, com lágrimas nos olhos, transbordando de emoção. Depois, o festival termina. Voltando à sala do clube de culinária, Yuki se junta aos outros. Ele admite que nem se lembra do que disse no palco, mas seus amigos o tranquilizam, dizendo que foi ótimo. Yuki se vira para Mifuyu para falar sobre a apresentação, mas ela rapidamente arranca o roteiro de suas mãos antes que ele possa ler mais. Nesse momento, um repórter de jornal entrou na sala do clube, agora vestindo um uniforme de estudante masculino. Yuki olha fixamente, confuso pois achava que o repórter era uma garota. O clube de culinária se reúne para ver os resultados da votação, e como esperado, Satsuki e Mori estão liderando, mas então há uma surpresa. Yuki está em terceiro lugar. O noticiário da escola começa a transmitir ao vivo, apresentando a candidatura de Yuki. Hazuki os avisa para não comemorarem muito cedo, pois os votos são atualizados em lotes e os alunos do último ano geralmente lançam seus votos por último. A tensão paira na sala enquanto os outros candidatos começam a diminuir a diferença. Mas então, no último lote de resultados, os votos de Yuki aumentam e tendo recebido 10% dos votos dos alunos, Yuki passou oficialmente pela rodada preliminar. Apesar da vitória por uma margem apertada, o clube de culinária comemora o aniversário de Yuki, pois agora ele é o primeiro candidato independente a passar da rodada preliminar. Emoções de felicidade tomam conta de todos enquanto celebram, e até Hazuki, agora em clima de festa, declara que quer festejar muito esta noite. Então, Hai e Miru se aproximam e dão à campanha de Yuki um presente, parte dos lucros de seu festival, conforme prometido a Shizato. Toda a equipe agradece a eles e promete usar o dinheiro com sabedoria. Eles se reúnem para tirar uma foto em grupo enquanto a câmera ao vivo está filmando, e milhares de alunos assistem em todo o campus. Enquanto isso, no escritório do presidente do conselho estudantil, Yakumo recebe atualizações sobre a votação. Seus amigos relatam a ascensão de Yuki, e Yakumo sorri levemente e calmamente, dizendo a eles para manterem um olho em Yuki, caso haja mais protestos chegando para ele agora. Depois disso, Yuki, Shizato, Mifuyu e Izara caminham para casa juntos após a escola, ainda animados porque Yuki passou da rodada preliminar. E agora eles estão um passo mais perto de se tornarem presidente do conselho estudantil. Shizato mantém o ânimo de todos, lembrando-os de que a parte mais difícil ainda está por vir, e que eles precisam sobreviver ao próximo campo de treinamento. Na próxima esquina, Izara e Mifuyu se separam, indo para casa juntas. Isso deixa Shizato e Yuki andando juntos. Shizato de repente se lembra de que eles precisam parar em uma loja de conveniência e comprar alguns refrigerantes para Daiki. Quando chegaram a casa, tiraram as meias e as colocaram diante de um pequeno memorial para Daiki, o amado irmão de Shizato que faleceu.
Shizato ficou em silêncio, e Yuki a confortou gentilmente, dizendo que Daiki ficaria orgulhoso de tudo o que eles estavam fazendo. No dia seguinte, no acampamento de treinamento, o clube de culinária se reuniu em sua sala para se preparar, e Akumo se juntou a eles, lembrando a todos que não se acomodassem. Pois embora Yuki possa ter passado da fase preliminar, o verdadeiro desafio estava apenas começando. Ele escreveu o total de cédulas em um quadro branco, e apontou para os números. Ele explicou que esses eram eleitores que eram apoiadores leais, e raramente mudavam de ideia. Mifuyu expressou preocupação, perguntando se as cédulas de Yuki vinham de estudantes que estavam apenas sendo levados pelo momento e torcendo por sua energia, em vez de realmente apoiá-lo. E Akumo assentiu, valorizando a preocupação dela. Ele instou Yuki a se concentrar em atrair votos de outros candidatos. E como Yuki não está preso ao grupo de estudantes como Satsuki ou Mori, ele pode se posicionar como uma nova alternativa. E Akumo acredita que se Satsuki e Mori se enfrentassem diretamente, Yuki poderia ganhar votos daqueles que estão cansados das facções estabelecidas, declarando-se um outsider fresco que busca revolucionar tudo. Depois disso, o clube de culinária começou a se preparar para o acampamento de treinamento com seriedade, onde fizeram brainstorming de slogans, realizaram sessões de ideias e ajustaram suas estratégias. Na cozinha, Yuki e Izara estavam cozinhando juntos. Ki e Izara entraram, provocando Yuki por não ter o carisma ou a expressão facial cativante de Akumo. Yuki ficou irritado, mas Izara o confortou e disse a ele que cozinhar era uma característica atraente e que ele não deveria se sentir envergonhado. De repente, Yuki desmaiou. Shizato, Mifuyu e Hazuki correram, chocados ao ver Izara calmamente estancando o sangue de seu ferimento. Izara explicou que costumava fazer isso por seus irmãos mais novos porque ajudava a estancar o sangue. Mifuyu retrucou, dizendo que isso não era necessário, enquanto Shizato a repreendeu, lembrando Izara que Yuki não era seu irmão mais novo. Mas então Shizato parou de repente, sua voz tremendo ao se lembrar de seu irmão mais novo que foi atropelado por um caminhão. Naquela noite, o clube jantou junto, saboreando a refeição que Yuki e Izara prepararam. Até Michiru, que geralmente era fria, elogiou a comida, chamando-a de não ruim, o que surpreendeu a todos. Izara ofereceu-se para limpar, mas Shizato e Mifuyu insistiram que ela deveria descansar, e que elas cuidariam da limpeza. Então, Yuki tomou um banho rápido. E enquanto se banhava, ele tentou mover o dedo ferido para ver se realmente era eficaz, mas de repente, Shizato entrou, enrolou uma toalha, e sentou-se ao lado dele sem hesitar. Ela não estava nem um pouco constrangida com seu corpo nu, e lembrou-se de quando tomavam banho juntas quando eram mais novas. Yuki, por outro lado, ficou rígido de vergonha. Ela provocou Yuki perguntando por que ele não agia com ela. Mas antes que as coisas pudessem escalar, Oboro entrou. Yuki tentou explicar em pânico, mas quando olhou novamente, Shizato havia desaparecido. Naquela noite, Yuki passou por um parque tranquilo, e descobriu Satsuki discutindo com Hazuki. Hazuki se recusou a visitar a mãe deles, insistindo que Satsuki deveria ir com o resto da família, e a discussão deles terminou abruptamente quando notaram Yuki por perto. Ele pediu desculpas por ouvir, mas Satsuki transformou isso em uma piada para aliviar a tensão. Hazuki notou a intimidade deles, e lançou uma bomba, dizendo a Satsuki para não se aproximar dele, dizendo que ela já o tinha beijado antes. Então, ela saiu furiosa, deixando Yuki e Satsuki em um silêncio constrangedor. E enquanto Yuki tentava explicar, Satsuki se virou e foi embora sem dizer uma palavra. Voltando para casa, Yuki se preparou para dormir ao lado de Oboro, que estava cercado por uma pilha de despertadores bagunçados, pois ele não conseguia acordar sozinho e dependia de Yuki. Quando se acomodaram, Oboro reclamou da falta de seu travesseiro favorito, e Yuki lhe deu o dele, mas Oboro o abraçou. Oboro o abraçou com força, dizendo que ele não poderia escapar de seus braços, mas Yuki usou a mãe dela para distraí-lo, e conseguiu escapar. Quando Oboro finalmente o soltou, Yuki saiu em busca de um novo lugar para dormir. Ele viu Hazuki sentada sozinha bebendo sob as estrelas. Ela de repente pediu um beijo, e quando Yuki resistiu, Hazuki pediu que ele a levasse para o quarto. Ao passar pela sala de artes marciais com ela nos braços, uma garota o viu e gritou de terror. O caos se instalou quando as meninas correram atrás de Yuki por invadir a sala de artes marciais feminina. Ele correu desesperadamente até chegar a um beco sem saída, apenas para ser salvo por Satsuki. Ela acalmou a multidão furiosa, dizendo que os outros estavam tentando dormir, e escondeu Yuki em seu luxuoso quarto. Ela o deixou explicar, e Yuki insistiu que Hazuki estava bêbada e que ele estava apenas ajudando-a. Satsuki se desculpa pelo comportamento da sua irmã, mas questiona o relacionamento inapropriado delas entre uma professora e a sua aluna.
Ela então pergunta a Yuki se ele realmente beijou Hazuki. E enquanto ele hesita, Yuki admite que isso aconteceu, e que Hazuki o surpreendeu quando ela estava bêbada. Satsuki sente-se leve com a honestidade, mas ela encurrala-o contra a parede, implorando por mais clareza. Yuki está determinado a garantir a Satsuki que ele não a ama. Satisfeita, Satsuki sorri suavemente e diz para ele ficar, pois sair lá fora seria muito perigoso. Com a patrulha ainda ativa, ela pede a ele para responder passando tempo com ela, e ela desabotou o casaco antes de pedir ajuda a ele. Acontece que ela quer jogar um jogo de tabuleiro, mas a tensão entre elas faz com que pareça algo mais. A competição é feroz, mas ambos claramente estão a aproveitando. Uma partida segue outra, e eles não conseguem parar. Satsuki então olha para o corredor, e vê que algumas garotas ainda estão procurando por Yuki. Ela sorri, e diz a ele que ele tem 3 escolhas, ou se confessar, vir morar com ela para sempre, ou continuar a jogar jogos de tabuleiro até as coisas acalmarem. Yuki escolhe a terceira opção, mas admite que se não conseguir, ele pode escolher a segunda. Satsuki provoca-o, questionando como Hazuki reagiria a essa escolha. Yuki afirma firmemente que o beijo delas foi um acidente e que não há nada de romântico entre ele e Hazuki. Satsuki aproxima-se, depois abre-se com Yuki sobre a noite em que Hazuki saiu de casa, e ela tentou perguntar aos seus pais o que tinha acontecido, mas eles não lhe deram resposta. Ela acrescenta que quando confrontou Hazuki diretamente, encontrou silêncio, e nem a mãe nem Hazuki lhe deram qualquer informação. Vendo agora que Hazuki é mais aberta consigo do que com qualquer outra pessoa na família, Satsuki não pode deixar de se perguntar por quê. Yuki diz suavemente a ela que Hazuki também nunca mencionou nada sobre a família para ele. Horas depois, Satsuki ajuda Yuki a sair do cofre. Ela agradece-lhe suavemente pelo tempo que passaram juntos, mas antes que ele possa sair, ela o impede e pergunta se ele consideraria um acidente se ela o beijasse tão agressivamente como Hazuki fez. Ela dá um passo mais perto, inclinando-se, mas antes que algo possa acontecer, Hazuki entra casualmente depois de ir comprar uma bebida numa máquina de venda automática. Ela encontra-os a meio, sorri e brinca que ela própria vai beijar Yuki. Depois, ela explode em risos e vai embora, deixando os dois constrangidos, mas eles não sabem, Michiru está a observar de longe. No dia seguinte, na sala do clube de culinária, todos se concentraram para falar sobre o suspeito que teria entrado na arte de Kitsu. Nomi, sempre focada em cuidados com a pele, disse que dormiu cedo e não ouviu nada. Shizato perguntou a Yuki por que ela estava agindo assim, e Yuki respondeu que estava apenas seguindo Hazuki. Ki e Izara supuseram que uma das garotas pode ter trazido o suspeito, o que fez Yuki suar frio em termos técnicos. Hazuki o levou. Naquela noite, Nomi organizou um evento para testar a coragem. Shizato disse a Yuki que sua campanha estava indo bem o suficiente para que eles pudessem relaxar um pouco. Eles se igualaram no jogo, e enquanto atravessavam um percurso de desafios, um grito repentino ecoou por perto. Yuki ficou tenso, com medo de que fosse Hazuki ou Izara em perigo, o que acendeu o ciúme em Shizato. Eles encontraram uma bruxa fantasiada como uma yokai japonesa, mas Yuki criticou a fantasia, dizendo que estava completamente errada. Shizato correu para debaixo da bruxa e gritou para Yuki salvá-la de ficar presa como uma irmã mais nova. Mas quando ele não reagiu rapidamente, Shizato ficou triste. Ela se lembrou do incidente com Hazuki bêbada, e Yuki admitiu que estava na arte, mas explicou que estava apenas ajudando Hazuki a voltar para o quarto. Shizato ficou cada vez mais frustrada, e seu ciúme ficou evidente. Ele tentou tranquilizá-la, prometendo que não a deixaria e que sempre estaria ao lado dela, mas ele parou antes de dizer isso era amor, e sua rejeição a deixou chocada. Quando Izara e Hazuki chegaram esperando conversar, Shizato foi embora e Yuki a seguiu. Mais tarde, no caminho de volta do spa, ele viu Hazuki bebendo sozinha no parque novamente. Ele se aproximou dela, e ela imediatamente começou a repreendê-lo por ser o suspeito na arte. Yuki mencionou seu relacionamento com Satsuki e perguntou se ela a odiava, mas Hazuki cortou sua pergunta e disse que não responderia enquanto ele se recusasse a considerar o relacionamento deles seriamente. Ele disse a ela que se ela queria algo sério, ela deveria ter se declarado em vez de jogar. Para sua surpresa, Hazuki se declarou abertamente e sem hesitação. Yuki disse que precisava de tempo para pensar, e Hazuki, às vezes impaciente, não gostou dessa resposta. Ela tirou o celular e ligou para Satsuki propondo um desafio e quem ganhasse ficaria com Yuki. Satsuki aceitou imediatamente e sentaram-se para competir em um jogo de tabuleiro. Hazuki ficou surpresa com a rapidez com que sua irmã concordou, e Satsuki disse que não estava jogando apenas para vencer, mas também para entender melhor sua irmã. Hazuki continuou a provocá-la,
zombando de seus sentimentos por Yuki. Satsuki ficou constrangida e Hazuki sorriu de lado, pois sabia que sua irmã tinha sentimentos pelo garoto. Quando Satsuki alertou Hazuki para não causar problemas, Hazuki provocou-a novamente, dizendo que poderia beijar Yuki a qualquer momento. Em seguida, ela fez um comentário cruel, chamando Satsuki de mero produto do segundo e desastroso casamento de seu pai. Foi a gota de água, e Satsuki deu um tapa nela e desistiu. Hazuki sentou-se ao lado de Yuki e o observou, pensando que havia vencido até perceber que Satsuki não havia desistido de verdade. Ela continuou a jogar durante toda a conversa deles, mostrando resiliência mesmo diante da derrota. E Hazuki ficou muito impressionada, mas ainda assim conseguiu superar cada movimento de Satsuki. Querendo beber algo, Hazuki olhou em volta, mas não encontrou nenhuma bebida. Em vez disso, ela começou a se abrir. Ela revelou a verdade sobre a família delas. E para o choque de Satsuki, Hazuki revelou que ela e Satsuki tinham a mesma mãe, e que Satsuki havia sido enganada por toda a vida. Hazuki informou a eles que sua mãe não podia ter filhos, então seu pai teve um caso com sua secretária e a engravidou. Mas seu pai se recusou a abandonar sua esposa mesmo após o caso extraconjugal, e mentiu fazendo parecer que a senhora deu à luz Hazuki. Depois, quando Hazuki soube a verdade, suas ilusões se despedaçaram. Hazuki, que estava distante, não conseguia aceitar. Ela se recusou a reconhecer a família desde então, apenas se apegando às memórias de sua falecida mãe. Depois de contar sua história, Hazuki chorou, e Satsuki, sentindo-se comovida, também chorou. Satsuki pediu desculpas, não pelo que aconteceu, mas por não ter entendido mais cedo. Hazuki a perdoou, garantindo a ela que nunca seria culpa dela, e as duas irmãs se abraçaram enquanto Yuki observava silenciosamente o momento. Enquanto isso, no escritório do presidente do conselho estudantil, Yakumo soube da visita secreta de Yuki ao quarto de Satsuki. Ele não gostou disso porque, para ele, o comportamento de Yuki era inadequado e perigoso. Shizato estava dormindo em seu quarto sonhando com Daiki. Em seu sonho, ela deu gentilmente seu coelho para o garoto enquanto ele dormia pacificamente. Ela tentou acordá-lo da morte apenas para acordar seu eu. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. Lentamente, a garota se prepara para ir à escola e segue sua rotina diária. Um dia no quarto de Yuki começa, servindo como o confiável despertador dela. Enquanto isso, Yakumo se reúne com seu círculo e os informa que Yuki conquistou o apoio de sua equipe e do Comitê de Segurança Pública. Ele revela que tem um informante interno e avisa a todos para manterem a informação em segredo, pois se o lado de Kadahira descobrir, eles agirão. Na escola, Yuki e Shizato estão ocupados distribuindo panfletos de campanha quando Yuki esbarra em Yuina, uma aluna que não frequenta a escola. Aproveitando a oportunidade, Yuki apresenta sutilmente sua campanha, pensando que ela é neutra porque não conhece os outros candidatos. Shizato observa, claramente irritada com o tom muito amigável dela, e acusa-a de fingir bondade apenas para ganhar a simpatia de Yuina. Yuki se defende, dizendo que é apenas parte do jogo, e que ser gentil com os eleitores não significa que ela goste disso. Enquanto continuam andando, eles percebem que Hazuki e Satsuki estão discutindo novamente. Hazuki repreende Satsuki por seu atraso e falta de disciplina em sua campanha, depois sai furiosa. Satsuki percebe que Yuki está ouvindo e se aproxima para confrontá-la. Yuki pensa que as duas irmãs fizeram as pazes, mas Satsuki balança a cabeça. Ela diz que Hazuki trapaceou em seu jogo anterior e que Satsuki se recusa a ser declarada perdedora, sabendo que Yuki é o prêmio. Nesse exato momento, Shizato se aproxima, desconfiada de sua proximidade. Satsuki mantém o segredo de Yuki e a afasta, dizendo que eles estavam apenas tendo uma conversa particular. Não há nada com que Shizato precise se preocupar. Quando Yuki e Shizato se afastam, o descontentamento de Shizato fica sob a superfície. Ela fica irritada com a garota e, embora recuse admitir o porquê, ela teme profundamente que Yuki esteja começando a se afastar. No pátio da escola, Ki e Izara as repreendem por chegarem tarde. Antes que Yuki possa responder, Hazuki se aproxima e agradece silenciosamente por ajudá-la a se reconectar com Satsuki. O coração de Shizato afunda novamente, vendo outra garota agradecendo a Yuki. Por um momento ela se sente deixada para trás. Depois, Shizato fica perto de uma ponte observando um par de irmãos brincar. A cena faz seu coração apertar, lembrando-a de Daiki e do tempo que passaram juntos. Enquanto isso, Yuki e Mifuyu estão realizando uma de suas rotinas diárias de exercícios, mas algo não está certo e Shizato desapareceu. Preocupados, chamam Nomi para ver sua invenção mais recente.
Nomi revela orgulhosamente um palco dobrável que pode ser aberto com o toque de um botão. O clube fica muito impressionado e entra em ação. Ki e Izara acabam tendo que fornecer energia para o palco com uma bicicleta estacionária em uma configuração inteligente que elas não conseguem recusar. Yuki sobe ao palco e declama seu discurso de movimento enquanto as outras distribuem panfletos. Perto dali, Satsuki organiza seu próprio círculo de leitura, prendendo a atenção do público com sua precisão e exatidão. De volta à área de alimentação, Izara luta para distribuir panfletos. As garotas que a intimidavam voltam, zombando abertamente dela por ser uma estudante necessitada com auxílio financeiro. Elas declaram que nunca votariam em alguém que apoiasse pessoas como ela. Yuki percebe e corre para confrontá-las, repreendendo-as novamente. Mas Shizato intervém rapidamente. Ela o lembra que eles ainda estão na frente de uma audiência, e ele não pode perder a calma agora. Nesse exato momento, um grupo de aliados de Akumo chega e exige identificação dos agressores. Eles afirmam que não fizeram nada de errado, mas garantem às garotas que viram tudo. Eles citam as violações das regras da escola e escoltam as garotas para longe, sufocando a comoção antes que ela se espalhasse. Izara, ainda tremendo, diz calmamente a Yuki, Shizato e Hazuki que ela está acostumada a ser alvo. Mas o que realmente a assustou foi a autoridade de segurança pública. Ela revela que uma de suas amigas desapareceu depois de ser levada por eles e nunca mais voltou à escola. Hazuki imediatamente liga os pontos de que Izara é amiga da garota envolvida no caso Uzawa. Mais tarde, na sala do clube de culinária, um repórter resume para toda a equipe o caso Uzawa, onde uma estudante com auxílio financeiro como Izara foi assediada e Yuina Uzawa, a ex-comissária de segurança pública, deu o nome publicamente de um suposto infrator sem qualquer prova. Essa ação causou indignação e Yuina foi colocada sob escrutínio, enquanto Yakumo retorna ao papel de presidente do conselho estudantil para estabilizar a situação. No entanto, o assédio inicial nunca foi resolvido. Movido pela injustiça, Yuki surpreende a todos. Ele anuncia que está adicionando uma nova política à sua plataforma e é acabar com a discriminação contra estudantes trabalhadores com auxílio financeiro. Enquanto isso, Yakumo se encontra com sua equipe em uma sala de conferências, e Yuina retorna após seu tempo sob escrutínio. Ele a recebe de volta, reconhecendo sua ausência prolongada, e Yuina comenta que parece que ela foi para a prisão e imediatamente pergunta sobre as atualizações. Yakumo a informa que o vice-presidente cuidou de suas responsabilidades durante sua ausência e manteve tudo em ordem. Yuina parece confortável agora que ela se aliou à facção Kadahira e pergunta casualmente a Yakumo o que ela pensa sobre a candidatura de Yuki, revelando que ela está restaurando sua posição como inspetora de segurança pública. Horas depois, ela revisa o plano de campanha de Yuki e fica impressionada, mas depois pergunta a Yakumo se eles planejam fazer de Yuki o presidente de seu clube de banho. No entanto, ela não tem um bom pressentimento sobre isso, e Yakumo a desaponta, anunciando que ele só apoia Yuki para ajudar o clube de culinária a vencer. Ela considera brevemente descartar o aluno, mas em vez disso começa a procurar outro candidato para controlar, sabendo que Yuki recusaria ser controlada. Em outro lugar, Yuki e Shizato visitam vários clubes para angariar apoio. No corredor, Shizato finalmente confronta o aluno. Ela pergunta se adicionar novas políticas é realmente sobre justiça, e diz que apoiar alunos com apoio financeiro significaria que eles apoiarão a escassez de pessoal, e ela acredita que eles deveriam se concentrar em ganhar a maioria dos votos antes de pensar em cuidar dos outros. Mas, Yuki discorda e acredita que eles devem se manifestar contra a injustiça e ajudar aqueles que foram atormentados, como Izara. Ela acusa o aluno de fazer isso apenas para impressionar Izara e Hazuki, e ela admite que sente que Yuki está mudando. Distanciando-a cada vez mais, Yuki para e olha em seus olhos. Ele jura a ela que não irá a lugar nenhum, e que de coração, ele quer ficar ao lado dela. Naquela noite, a notícia se espalha de que Yuki está liderando as pesquisas de aprovação. Yuki, Shizato e Mifuyu caminham para casa juntos como sempre. Shizato está quieta, ainda lutando com o ciúme, especialmente porque a maioria dos apoiadores de Yuki são garotas. De repente, um carro avança sobre elas e elas quase são atropeladas. Naquele momento, elas veem Michiru sentada perto com sua gaita, tocando calmamente uma melodia. Yuki pede emprestado, toca uma nota e assim, indiretamente compartilha um beijo com ela. Mas Michiru não se importa se é Yuki, e que ela não se sentiria assim com mais ninguém. Shizato segue Yuki em seu caminho, furiosa com a forma como ele está tratando esses momentos casualmente. Mas antes que alguém possa reagir, Yuki é atropelado por um caminhão. O tempo desacelera e, naquele momento, o mundo de Shizato se desfaz quando lembranças dolorosas de Daiki vêm à tona, enchendo seu coração com medo e tristeza. Quando Yuki era jovem,
Shizato sempre lhe dava metade de um donut. E toda vez, ela dividia o donut ao meio, dava metade a ele e guardava a outra metade porque ele a lembrava de seu irmão mais novo. Mas um dia, Yuki recusou sorvete, e Shizato chorou, cheia de memórias do irmão que pediu sorvete pouco antes do acidente fatal. Yuki a confortou gentilmente, e mesmo quando criança prometeu que nunca a abandonaria, pois conhecia sua perda e queria ser a única pessoa em quem ela sempre poderia confiar. Agora, muitos anos depois que Yuki foi atropelado por um caminhão, ele foi levado para o hospital. Shizato, Michiru e Mifuyu esperavam ansiosamente no corredor. Shizato chorava incontrolavelmente, temendo que ela perdesse alguém novamente, e Mifuyu tentou confortá-la, mas Shizato continuava tremendo. De repente, Yuki apareceu na frente delas, completamente bem, exceto por alguns ferimentos leves. Ele sorriu e disse que apenas foi lá para verificar seu estado. Shizato correu imediatamente para seus braços, abraçando-o com força, e ela se recusou a soltá-lo. Quando elas foram embora, Yuki notou Yakumo passando pelo hospital com um buquê de flores, e se perguntou para quem Yakumo estava visitando. Mais tarde, Satsuki soube do ocorrido e entrou na sala do clube de culinária, pedindo uma resposta. Mas quando ela soube que Yuki estava bem, ela caiu nos braços de Hazuki, sentindo-se grata. Ela agiu normalmente, e agiu como se não se importasse. Mas, quando o próprio Yuki apareceu, todos olharam para ele com preocupação. Após as aulas, Yuki voltou para casa com Shizato, e ela ainda grudada em seu braço, recusando-se a soltá-lo. Mesmo quando chegaram em casa, ela não o soltou, e ele tentou gentilmente dizer a ela para ir para seu próprio quarto, mas ela balançou a cabeça. Ela o seguiu para dentro, ainda segurando firme. Yuki começou a tirar a roupa, mas Shizato se recusou a soltar sua mão. Ele foi para o banheiro, esperando que uma ducha quente pudesse acalmá-la, mas mesmo assim, ela não o soltou. Frustrado, Yuki bateu na pia e a quebrou. O som baixo quebrou o momento, e ele se virou para ela, dizendo que sabia que ela temia repetir o mesmo ferimento. Mas Shizato, com lágrimas nos olhos, implorou a ele para honrar sua promessa de nunca abandoná-la. Yuki a garantiu que ele ainda estava lá, mas ela gritou para ele, chamando-o de mentiroso. Isso levou Yuki ao limite. Ele gritou com ela, depois, sem pensar, deu um tapa nela. O quarto ficou em silêncio, e Shizato olhou para ele, chocada. Então, ela se virou e pegou um picolé de sua bolsa. Ela implorou para ele comê-lo, e disse a ela que era delicioso. Mas Yuki ficou furioso, dizendo que ela não o via como ele mesmo, mas apenas como um substituto para seu irmão mais novo. Ele disse a ela que o relacionamento deles parecia vazio, que ela estava se apegando a uma sombra, não a ele. Ele empurrou a barra de chocolate para ela, pedindo que ela a comesse por seu irmão mais novo e não o visse como um substituto. Mas quando Shizato mordeu a barra de chocolate, seu corpo reagiu violentamente e ela vomitou apressadamente na privada. A raiva de Yuki desapareceu instantaneamente e, apesar de tudo, ele a abraçou, tentando confortá-la. Dias se passaram. Yuki continuou sua campanha sozinho, sem Shizato ao seu lado. Ele fez discursos, deu entrevistas e distribuiu folhetos sem ela. Durante esse tempo, Shizato se trancou em seu quarto. Numa tarde, ele voltou à sala do clube de culinária e encontrou Michiru esperando. Ela de repente se ajoelhou na frente dele, olhou diretamente em seus olhos e disse que ele parecia triste. Yuki admitiu que era por causa de Shizato. Ele deu a ela a gaita de foles que ela lhe emprestara, que agora estava consertada, e no verso estava gravado o nome Kana. Michiru sorriu suavemente, agradeceu e então falou a ele sobre Kana, uma amiga de infância que ela procurava desde que se mudou para a escola, mas que ainda não a encontrava. Michiru levou a gaita de foles aos lábios e tocou uma melodia lenta e suave. A melodia se espalhou pela sala do clube, ecoando pelo corredor. De repente, Yakumo entrou correndo, gritando o nome Kana. Então ele se controlou e rapidamente escondeu o que sentiu, dizendo que apenas tropeçou. Ele rapidamente mudou de assunto e perguntou onde Yuki Shizato estava. Yuki mentiu, dizendo que ela estava apenas tirando um dia de folga. Yakumo mencionou que Shizato o havia procurado recentemente para pedir conselhos sobre a política de Yuki para proteger os alunos com apoio financeiro. Ele disse a Yuki para cancelar a política porque era muito arriscada e poderia custar a ele a eleição. Yuki tentou explicar sua razão, mas Yakumo o interrompeu, garantindo a ele que ele poderia reconsiderar a política depois de vencer a eleição. No final daquele dia, Yuki foi ao hospital para um check-up. Enquanto caminhava pelo corredor, ele acidentalmente esbarrou em uma estudante, Kimika. Quando ele explicou que teve um acidente, ela de repente começou a chorar. Yuki ficou assustado, mas Kimika admitiu rapidamente que estava chorando porque havia perdido suas lentes de contato.
Yuki a ajudou a procurar, mas depois descobriu Yakumo descendo rapidamente pelo corredor. Toque toque, Yuki deixou Kimika para trás e o seguiu. Do lado de fora, Yakumo ligou e Yuki ouviu atentamente. Ele ouviu Yakumo discutindo um acordo com Yuina, um acordo relacionado à eleição, mas então Yakumo mencionou o nome Kana. O coração de Yuki acelerou. Ele ficou tenso quando Yakumo voltou para dentro e então o seguiu até o último andar do hospital. No final do corredor, Yuki encontrou uma sala com o nome Kana escrito nela, e ele entrou correndo. Lá dentro, uma garota jazia inconsciente em uma cama de hospital conectada a máquinas, imersa em um sono profundo. Yakumo entrou e ficou surpreso ao ver Yuki. Mas antes que Yuki pudesse dizer qualquer coisa, os capangas de Yakumo o atingiram por trás. Yuki acordou em uma sala de interrogatório sombria, amarrado a uma cadeira enquanto Yakumo se sentava na frente dele, calmo e composto. Yuki exigiu respostas sobre Kana, sobre a segurança pública e sobre tudo. Yakumo inclinou a cabeça e disse que se ele contasse a verdade, Yuki não poderia voltar atrás, mas Yuki não hesitou e pediu a Yakumo que lhe contasse tudo. Yakumo revelou que ele não era mais um oficial de segurança pública e que Yuina havia recuperado o controle. Mas então ele revelou que a escola usou oficiais de segurança pública para monitorar os alunos para evitar incidentes futuros perigosos. Ele revelou que Kana havia sido confiada a ele. Mas, para o choque de Yuki, ele também revelou que Michiru havia sido confiada a Yuki. Naquele momento, Yuki percebeu que toda vez que Michiru agia como uma irmã mais nova com problemas, Michiru havia instalado microfones na sala do clube de culinária e ela estava coletando ou instalando dispositivos de vigilância. Em outro lugar, Mifuyu visitou Shizato em sua casa. Ela a encontrou enrolada em um canto escuro, seus sentimentos congelados. Quando Mifuyu tentou falar sobre o clube de culinária na eleição, Shizato a interrompeu friamente dizendo que não se importava mais. Mifuyu sabia melhor e, como amiga íntima de Shizato, sentiu que algo mais profundo estava acontecendo. Ela encorajou Shizato a se trocar e se reconciliar com Yuki. Mas quando ela abriu o armário, uma caixa de lenços caiu. Mifuyu ficou em silêncio e depois, gentilmente mas com firmeza, enfrentou Shizato, dizendo que não era justo para ela ou para Yuki se ela continuasse a usá-lo como um substituto para seu irmão. Shizato ficou furiosa. Ela jogou as acusações de volta em Mifuyu, dizendo que ela só se importava porque ela amava Yuki. Ela acrescentou que o único motivo pelo qual Mifuyu se importava com ela era porque ela era a única amiga de Mifuyu após a cirurgia. Mifuyu ficou chocada, profundamente ferida. Mas em vez de recuar, ela deu um passo à frente e abraçou Shizato com força, chorando. Ela implorou a Shizato para parar e não fechar ninguém em sua vida. Shizato finalmente desmoronou. Ela admitiu que o que a assombrava era que ela nunca se perdoou por recusar a alguém o número de seu irmão antes do acidente, e ela pensou que se ela o tivesse dado para Yuki, talvez tudo pudesse ter sido consertado. Mifuyu recuou suavemente e, em troca de um conjunto de roupas mais aberto, mais confiante, disse a Shizato para parar de viver por alguém que se foi e começar a viver por alguém que ainda está aqui. Ela fugiu da sala enquanto exibia as cicatrizes de seu passado. Shizato entrou em pânico e a seguiu, descendo as escadas enquanto Mifuyu pegava o elevador. Quando as portas se abriram, Shizato entrou e a abraçou, dizendo que queria ser perdoada, mas sabia que Yuki não poderia ser feliz de volta por causa dela. Mifuyu a abraçou com força, dizendo a Shizato para deixar seu irmão ir, e que ele gostaria que Shizato fosse feliz, não presa. As duas garotas choraram, finalmente se reconectando. Depois disso, Yakumo revelou a verdade de que Kana caiu em coma, enquanto investigava um assunto grave que colocou sua vida em perigo, e que toda a evidência em seu chip de memória foi destruída depois. Desde então, os cuidados hospitalares de Kana foram patrocinados pela Organização de Segurança Pública, mas agora, com Yuina pressionando pela expulsão de Yuki e Yakumo do conselho estudantil, o futuro de Kana está em perigo. Sem a posição de Yakumo, o patrocínio terminaria e Kana seria forçada a deixar o hospital, o que Yakumo não quer que aconteça. Yakumo explicou que o hospital que tratava Kana estava ligado ao lado de Kadahira, o rival de Yakumo, e eles concordaram em deixar Kana ficar apenas se Yakumo desistisse de seu título de segurança pública para Yuina. Yuki, atordoado, sentiu uma pontada de culpa. Ele gritou com Yakumo sem saber o fardo que ele carregava, e finalmente percebeu que isso não era apenas política. Era a vida de alguém. Depois disso, Yakumo deixou Yuki tonto novamente e disse que sabia da morte do irmão de Shizato. Ele acusou Yuki de fugir após o desastre para evitar confrontar seus sentimentos e que toda vez que ele tentasse amar, ele falharia porque Shizato pairaria em sua mente. Ele esconde a covardia de Yuki em relação a emoções, os problemas dele e os dele.
Yakumo aperta os dedos dos pés, pensando que Yakumo está rindo dele. Mas Yakumo está simplesmente olhando enquanto seu tempo está acabando. E quando o poder muda de mãos, a nova liderança auditará o orçamento e descobrirá que ele usou o Fundo de Segurança Pública para pagar o tratamento de Kana, o que fará com que tudo desmorone. Yakumo admite que está encurralado até conhecer Yuki, que ele secretamente espera que possa substituí-lo para que Kana fique segura. Ele admite que está muito impressionado com o progresso de Yuki. Lembra que Yuki parecia perdido e agora ele é o candidato mais quente na corrida. Mas essa popularidade o torna uma ameaça e Yakumo acaba de receber notícias de Kadira de que todo o apoio a Yuki está sendo retirado e se Yakumo não obedecer, o tratamento de Kana terminará. Com isso, Yakumo encerra sua aliança com Yuki. E seu pedido final é muito simples, e ele diz a Yuki para ficar quieto, e ele convencerá o próximo presidente do conselho estudantil a não dissolver o clube de culinária. Yuki concorda, mas diz a Yakumo que mesmo sem sua ajuda, ele planeja se tornar presidente do conselho. Nesse momento, com o telefone na mão, ele liga para Michiru, e revela que Kan ainda está vivo no hospital, e que ela precisa vê-lo. Os homens de Yakumo imediatamente o impedem e ordenam que os guardas vigiem o hospital. Naquela noite no hospital, os homens de Yakumo procuram um intruso, mas disfarçada de enfermeira, Michiru injeta nele uma injeção e o derruba. Ela encontra o quarto de Kana, e quando Yakumo chega lá, o quarto está vazio e Kana desapareceu. Furioso, Yakumo avança para Yuki, ameaçando de que se algo acontecer com Kana, ele o matará. Enquanto isso, Mashiro leva Kana para um lugar tranquilo sob a luz da lua, como eles costumavam fazer. Ela fala suavemente com ela, embora Kana não responda. Depois, Mashiro toca uma melodia, a canção que Kana costumava ensinar a ela, e quando a última nota musical ainda ecoa no ar, os olhos de Kana se abrem. Naquele momento, Kana elogia a melodia de Michiru. E Mashiro ofega e a abraça, chorando de alegria por finalmente poderem conversar após tanto tempo. Naquele momento, Yakumo e Yuki chegam. Yakumo para, chocada ao ver Kana acordada e falando. Seus olhos estão marejados. Ele se curva para Mushio e Yuki porque ele nunca esteve tão grato. Depois, Yuki voltou para casa e Shizato correu para o lado dele. Sem dizer uma palavra, ela pegou um picolé e comeu na frente dele. E Yuki sorriu levemente, vendo que ela estava se libertando. Vários dias se passaram, os debates dos candidatos começaram, e Yuki subiu rapidamente nas pesquisas. Em seu escritório, Yuina observou os números aumentarem, e ela não ficou muito impressionada, pensando que Yakumo havia parado de apoiá-lo. Percebendo que ele estava agindo sozinho, ela ligou para um homem perigoso, dizendo a ele para cuidar disso. Voltando à sala do clube de culinária, o clima estava muito animado. Todos aplaudiram o forte debate de Yuki, mas ele ainda estava ansioso com a apresentação final. Mifuyu sugeriu algo para ajudá-lo a relaxar e que ele deveria sair com Shizato. Naquela tarde, Yuki e Shizato passeavam pela cidade. Eles não tinham certeza do que fazer até que um homem de terno apareceu apressadamente, em pânico com um ensaio de casamento que estava dando errado. Ele implorou a eles que fingissem ser a noiva e o noivo, e eles aceitaram. Na cerimônia falsa, eles quase se beijaram, mas o homem os interrompeu. Uma garotinha com flores entregou um buquê a Shizato, e esse gesto trouxe de volta uma velha memória para ela. Yuki lembrou-se de um casamento de sua infância, e Shizato também se lembrou. Foi a primeira vez que eles sentiram algo parecido com amor, mesmo que não entendessem na época. Após o jantar, eles caminharam juntos até uma ponte tranquila sob as estrelas, onde Shizato parou e se virou para ele. Ela de repente pediu um beijo, e Yuki esperou pelo beijo que esperavam há muito tempo. Mas antes que seus lábios pudessem se tocar, ambos foram eletrocutados e caíram no chão quando Shizato foi levado por homens mascarados por ordem de Yuina. Na manhã seguinte, Yuki acordou na ponte, o mesmo lugar onde ele e Shizato quase compartilharam seu primeiro beijo, e o telefone dele tocou. Quando ele atendeu, uma voz distorcida do outro lado deu instruções frias, e eles avisaram que se Yuki não obedecesse, eles não seriam responsáveis pelo que acontecesse com Shizato. O pânico tomou conta dele. Sem hesitar, ele largou suas compras e correu para a escola, desesperado e contra o tempo. Enquanto isso, no hospital, Yakumo e Michiu foram visitar Kana, que finalmente acordou de seu coma. A primeira coisa que Kana perguntou foi sobre sua missão, mas Yakumo disse gentilmente a ela para descansar. Ele contou brevemente o incidente, tentando não assustá-la. Nesse momento, Yuina entrou, quebrando a paz. Ela pede a Yakumo para se preparar para o dia da eleição, e ele não diz nada a ela porque ela tem todo o poder sobre os cuidados de Kana, e ele não pode cometer um erro. Depois disso, Yuina se volta para Kana e pergunta sobre as fotos que ela tirou, pressionando-a a responder, mas antes que Kana pudesse falar, Michiru interveio, avisando-a para não dizer nada,
pois Michiru sentiu algo sombrio em Yuina, algo perigoso. Kana permaneceu em silêncio e se sentiu desapontada, e Yuina saiu friamente da sala. De volta à sala do clube de alimentos, a tensão aumentou com o desaparecimento de Yuki e o tempo acabando antes de seu discurso. De repente, um artigo foi divulgado com o objetivo de arruinar a campanha de Yuki. Mifuyu tentou ligar para ele, mas tanto o telefone dele quanto o de Shizato estavam desligados e Izara se voluntariou para verificar os procedimentos eleitorais para ganhar tempo. Yakumo veio perguntar onde Yuki estava. Hazuki o informou que ninguém tinha visto ele ou Shizato. Nesse exato momento, Izara voltou com a notícia de que Yuki foi transferido para o local final do discurso para sua apresentação. Mas enquanto eles ganharam tempo para ele, as pesquisas começaram a cair por causa do artigo de fofoca sobre ele. Nesse exato momento, um membro da mídia revelou a verdade de que o chefe do clube de repórteres era o apoiador de Mori e estava por trás do artigo. Yakumo percebeu o que estava acontecendo e avisou que se Yuki não aparecesse em breve, os alunos acreditariam que ele desistiu da eleição por medo. Enquanto isso, Yuki seguia as instruções de seu sequestrador. Ele chegou a uma cabine telefônica para fazer uma ligação. Uma voz o guiou até uma cabine telefônica no parque. Frustrado e sem fôlego, Yuki ficou furioso, mas o sequestrador interrompeu friamente e disse que se Yuki quisesse que Shizato vivesse, ele obedeceria. No parque, Yuki recebeu uma ligação de Mifuyu perguntando onde ele estava, mas ele não respondeu. Ele passou por uma cerca, rasgando suas roupas, e chegou ao seu destino parecendo completamente desleixado. A voz na linha novamente o avisou que um movimento errado e Shizato pagaria o preço. Yuki cerrou os dentes e foi em direção à ponte Otsuba. Enquanto corria, ele esbarrou em um grupo de Satsuki. Assustados com sua aparência, eles disseram a ele que ele parecia ter acabado de sair de uma briga. Satsuki recebeu a notícia do paradeiro de Yuki e informou Hazuki, que rapidamente informou os outros. Yakumo sentiu que algo estava errado, ordenou que sua unidade encontrasse Yuki e Shizato a todo custo. Nesse exato momento, Michiru ligou freneticamente para Yakumo, alertando que Yuina mudou para o modo escuro, e eles precisavam ter cuidado. Na ponte, Yuki recebe outra ligação, e o vilão do resgate admite para os eleitores por que ele desistiu da eleição em troca do lugar de Shizato. Mas antes que ele possa responder, uma nova voz intervém. É Yakumo. Ele assumiu o controle da linha, e disse a Yuki a localização de Shizato. Naquele momento, Yakumo e seus homens invadiram o clube de segurança pública. Eles prenderam Yuina no local, acusando-a de ter levado cana de carro e de ter conspirado com a campanha de Mori. Em seguida, eles apresentaram provas na forma de fotos da câmera de cana, que foram salvas no telefone de Michiru. Yuina gritou que Yakumo a havia traído, mas ele não disse nada, apenas ouviu em silêncio. Enquanto isso, Yuki correu para o local que Yakumo lhe deu e encontrou Shizato enrolada e inconsciente dentro de uma caixa de madeira. Ele a abriu e a acordou gentilmente. Lágrimas brilhavam em seus olhos. Ele disse a Shizato que ela era mais importante para ele do que qualquer eleição. De repente, Shizato deu um tapa nele e disse que a eleição era o esforço de todos e ela não permitiria que fosse desperdiçada. Yuki caiu de joelhos atordoado, dizendo que era tarde demais. Mas de repente, Ki e Izara chegaram em uma bicicleta, dizendo a eles que nada era tarde demais. Yuki e Shizato subiram quando as garotas pedalavam como loucas. Eles correram pelas ruas até o local da apresentação. Quando finalmente chegaram, a camisa de Yuki estava rasgada, seu rosto arranhado. Mas ele não parou e foi direto para o palco. O gerente do palco o deteve, dizendo que ele perdeu sua vez. Yuki implorou, mas o homem permaneceu inflexível. Naquele momento, tanto Satsuki quanto Mori deram um passo à frente e o garantiram, acreditando que ele merecia uma chance. Yakumo ligou, ordenando que o gerente do palco lhe desse tempo. O gerente do palco assentiu, e Yuki pegou o microfone diante de sua audiência em um estado desleixado e machucado. Yuki falou do coração, sem roteiro, sem polimento, apenas pura honestidade. Ele falou sobre seus sonhos, seus erros e seu amor pela escola e pelos alunos, algo que ressoou por toda a sala. Eles responderam com silêncio no início, mas depois com uma salva de aplausos ensurdecedora. Dias depois, o clube de alimentos relaxou com a participação de Yakumo e Kana. Naquele momento, Satsuki entrou, agora um novo membro orgulhoso do clube. Eles ofereceram a ela um sorvete, mas ela recusou. Ela disse a eles que era a vice-presidente. Ela está aqui para confrontar o presidente Yuki sobre sua política caótica, mas Hazuki apenas ri, e a informa que Yuki está ocupado com Shizato naquele momento.
Enquanto isso, no túmulo de Daiki, Yuki e Shizato estão lado a lado, e Shizato gentilmente coloca um palito de picolé em frente à cerveja. Depois disso, a garotinha o faz de espólio, metade para Daiki, a outra metade que ela come com Yuki. Eles ficam sentados juntos em silêncio, em paz, se curando. Shizato inclina a cabeça e o beija, o doce sabor de picolé ainda em seus lábios. E pela primeira vez, tudo parece completo. Comente, picolé eleito, abaixo se você assistiu até o final. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo.